queremos pedir também, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco essa noite, que o Senhor se revele a nós através da Tua palavra, Pai. Queremos declarar nossa total dependência do Senhor, Pai. Queremos declarar, Pai, que nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Necessitamos, ansiamos, Deus, por aquilo que o Senhor quer fazer em nós, por aquilo que o Senhor já está fazendo em nós, Pai. E aquilo que o Senhor quer continuar fazendo, Pai. Abrimos os nossos corações nessa noite, Deus, para que o Senhor venha nos quebrantar, para que o Senhor, Pai, venha nos ensinar, para que o Senhor venha nos corrigir, para que o Senhor venha nos guiar, Pai, a toda a verdade. Em nome de Jesus, amém, queridos? Nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre a dor que produz vida. Eu te convido a abrir em 2 Coríntios 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Amém? Nós vivemos, queridos, numa geração que cada vez mais tem dificuldade de lidar com a dor, não é verdade? Cada vez mais nós vemos sinais nos comportamentos das pessoas, né? Nós temos visto a cada dia mais pessoas que têm dificuldade de lidar com a dor. Ah, pastora, mas será que a gente veio para esse mundo para sofrer? Será que Deus nos criou para que a gente sentisse dor? Será que Deus nos criou para que nós tivéssemos que lidar com isso? A verdade é que nós sabemos que Deus, o nosso Criador, Ele nos fez perfeitos, né? Ele fez Adão e Eva e colocou num jardim que era perfeito. Ele nos colocou num lugar que estava preparado, né? Feito com um propósito, porque tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz, queridos, tem propósito. Amém? Mas nós sabemos também que ali naquele jardim, né, o homem fez uma escolha, né? E essa escolha de não obedecer à ordem do Senhor trouxe ao mundo o pecado. Trouxe ao mundo a separação, né? O homem ficou separado de Deus. E nós que conhecemos a palavra sabemos que foi através de Jesus que o Senhor, né, criou o plano, ou que Deus criou o plano através de Jesus para resgatar o homem novamente, para que o homem pudesse voltar a ter comunhão com Deus. Então Jesus veio com esse propósito, para que o homem pudesse voltar a ter comunhão com Deus, voltar a ter intimidade, ter relacionamento com o Pai. Amém? Então foi através de Jesus. E, segundo a palavra, nós descobrimos então que com o pecado veio a dor. Com o pecado veio a separação. Com o pecado o homem se viu então longe de Deus. Então hoje as pessoas, e cada vez mais, as pessoas têm dificuldade de lidar com a dor. Quando a dor é emocional, evita-se lidar com ela. Quando a dor é espiritual, ignora-se. E quando a dor é moral, justifica-se. Lembram do que aconteceu ali com Adão e Eva? O homem tentando justificar por que ele tinha pecado. O homem se viu nu, o homem se viu separado de Deus. E o que ele faz então com essa dor de estar separado de Deus? Ele justifica. Ele põe a culpa na mulher, a mulher põe a culpa na serpente.
Foi assim. Isso se repete hoje, porque o ser humano tenta sempre justificar o porquê do seu pecado, não é verdade? A Bíblia nos revela uma verdade profunda. Há uma dor que é necessária, transformadora e libertadora, uma dor que produz vida. Não é a dor destrutiva do mundo, mas a dor segundo Deus, a dor do arrependimento. Vamos entender então como Deus usa certas dores para nos curar e como o arrependimento abre o caminho para a verdadeira vida espiritual. Então, que dor é essa? Que dor é essa que o Senhor usa para nos curar? Vamos entender um pouquinho. A dor, tá? Essa dor que Deus usa para nos curar não é uma dor destrutiva. Como eu disse, é uma dor que produz arrependimento. Mas primeiro vamos falar um pouquinho da dor que mata. O apóstolo Paulo, ele fez uma distinção clara. Né? Vamos chamar essa dor de 2 tipos de tristeza. Qual é a tristeza segundo o mundo? A tristeza ou a dor segundo o mundo é uma dor que não transforma. É uma dor que machuca. É uma dor que gera culpa, mas não gera mudança. Uma dor que afunda, mas não levanta. É uma dor que olha para si, mas não para Deus. E um exemplo disso é a dor que Saul sentiu. Qual foi a dor que Saul sentiu? O Saul tinha uma ordem de Deus. A ordem que Deus deu, né, para o povo ali que cumpria a lei, é que somente o sacerdote podia oferecer o sacrifício. E Saul, como rei, não podia oferecer esse sacrifício a Deus. E antes da guerra, ele estava ansioso, ele estava se sentindo pressionado pelo povo, ele estava se sentindo pressionado pelos seus príncipes. E ele precisava oferecer o sacrifício para que o povo fosse abençoado para ir para a guerra. Só que o profeta Samuel, que deveria estar ali para oferecer o sacrifício e abençoar os soldados, abençoar os guerreiros para a guerra, não chegou a tempo. O que Saul fez? Então Saul, movido pela pressão do povo, o que ele faz? Ele vai lá e faz do jeito dele, não de acordo com a vontade de Deus. Ele faz do jeito dele. Ele vai lá e ele mesmo oferece sacrifício. Então ele desobedece a Deus e ele passa por cima da autoridade do profeta que Deus tinha constituído. E Deus não se agradou. E por causa disso, Deus rejeitou a Saul. Deus rejeitou. Saul tinha sido escolhido por Deus, sim, para ser um rei de Israel. Ele foi ungido para ser rei de Israel. Ele foi escolhido por Deus para esse ministério, para essa missão. Mas ele não confiou, ele não obedeceu, ele não esperou. E ele desobedeceu. E daí, quando Deus o rejeitou, ele teve remorso, ele teve tristeza, ele sentiu dor. Mas não foi uma dor de arrependimento. Porque se Deus tivesse achado o arrependimento, eu creio que talvez Deus não o destituiria do cargo. Mas não houve arrependimento. Porque ele estava preocupado com a sua própria reputação. Então, na verdade, Saul não estava preocupado em cumprir a vontade de Deus, o propósito de Deus. Ele estava preocupado com a sua reputação. E agora, como o povo me vê? E agora, que as pessoas vão pensar, que meus príncipes vão pensar que eu sou fraco? Então, ele escolheu, por causa da sua reputação, desobedecer a Deus. Então, essa dor, ela não produz culpa. Ou seja, ela não produz arrependimento. Ela produziu remorso. Então, não se arrependeu. Ele se desesperou em vez de buscar a Deus. Saul estava demorando, então, porque ele não foi buscar a Deus e perguntar: Deus, o que eu devo fazer? O Senhor poderia ter dito: espera, ele está chegando.
Ou o Senhor daria a direção, mas não. Ele se viu, né, motivado ali pela pressão. Por amor à sua reputação, ele desobedeceu a Deus. Então, quando nós amamos mais a nossa reputação do que amamos fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, talvez nós vamos nos ver em situações de sentir dor. Nós vamos sentir uma dor de orgulho ferido, uma dor, talvez, de julgamento. Mas não é a dor que produz arrependimento, porque o remorso não produz arrependimento. E não é essa dor que o Espírito Santo, que o Senhor quer produzir em nós. Judas também se arrependeu tarde demais, ele se desesperou em vez de se converter a Deus. Judas andou com Jesus, acompanhou o ministério de Jesus, mas por causa da sua ganância, ele escolheu trair Jesus. Ele escolheu a sua própria vontade, ele escolheu fazer o que lhe convinha e entregou Jesus. Será que ele não teve tempo de refletir enquanto ele andava com Jesus? Será que ele não teve tempo? Ele teve, mas ele escolheu a sua própria ganância. E depois ele se arrependeu, mas na verdade a Bíblia diz que foi remorso, né? Nós vemos que foi remorso, porque ele não foi lá aos pés de Jesus se arrepender, ele não foi Jesus, ele não pediu para Deus, Senhor, me perdoa. Porque se tivesse sido realmente arrependimento, eu creio que Jesus teria perdoado, como Pedro. Que Pedro também traiu Jesus, mas Pedro se arrependeu de fato. Ele se arrependeu de ter traído Jesus. Mas Judas, na verdade, teve remorso. E ele foi lá e tirou a sua própria vida. Então, essa dor, a dor de remorso, ela não produz vida. É a dor que leva ao desespero, à amargura, ao afastamento. Essa dor não produz vida, produz morte espiritual, emocional e moral. Então, esse tipo de dor, que muitas vezes nós somos atingidos por situações na nossa vida. Muitas vezes tem situações que, em vez de nós nos arrependermos, nós endurecemos nosso coração. Em vez de nós corrermos e nos convertermos e buscarmos ao Senhor e perguntar, Senhor, mas por que eu estou passando por isso? E permitir que o Senhor nos mostre o que nos levou a esse caminho. Às vezes nós fazemos escolhas erradas que nos geram dor. E se nós, em vez de buscar ao Senhor, perguntar, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Existe raiz de orgulho no meu coração que precisa ser quebrada? Senhor, existe alguma ferida na minha alma? Existe, Senhor, alguma coisa que me levou, Deus, a agir dessa maneira, a ter esse comportamento, tomar essa decisão errada? Existe algo, o que me levou a isso? Em vez de nós perguntarmos para o Senhor, para Ele nos mostrar, para Ele trazer à tona tudo que está lá, a raiz daquilo, para nós sermos curados, muitas vezes nós nos fechamos, nós nos afastamos, porque nós não queremos que o Senhor mexa nisso. E daí, pessoal, é pior. Porque essa dor, em vez de produzir vida, ela vai produzir morte em nós. Eu creio que nessa noite o que o Senhor quer fazer é nos mostrar que não vale a pena ficar sofrendo com uma dor que não vai produzir nada em nós, ou vai produzir morte.
Sabe aquela dor do orgulho ferido? Ai, porque alguém falou mal de mim. E fica lá remoendo. Ou porque alguém me rejeitou. Ai, porque tal pessoa não olha para mim. Ou porque tal pessoa não me ama. Tal pessoa não reconhece o meu valor. Tal pessoa não reconhece as minhas habilidades. Tal pessoa não reconhece o que eu faço. Queridos, todos nós passamos por isso. Eu sei porque eu também tenho passado por isso. Às vezes a gente se esforça no trabalho, às vezes a gente dá o sangue. E sempre vai ter pessoas que não vão reconhecer. Nem Jesus agradou todo mundo. E Jesus não viveu para agradar as pessoas. Jesus viveu para agradar ao Pai. Quando nós temos certeza que nós estamos vivendo para cumprir o propósito e o chamado de Deus, ainda que sejamos feridos, né? Ainda que sejamos atingidos, nós guardamos o nosso coração no Senhor. Nós colocamos o nosso coração no lugar certo. Então, nessa noite eu quero te dizer, né, que a dor, a tristeza segundo Deus não é a dor da condenação. Que a palavra do Senhor fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é culpa eterna, mas é um chamado à mudança. Não é destruição, mas restauração. Lembra de Davi? Davi também pecou. Davi errou feio. Davi errou feio. Ele olhou por uma mulher que não era sua esposa, ele pecou com ela, ele assassinou por causa dela. E por um momento, ele sentiu dor. E a primeira dor que Davi sentiu era uma dor que estava secando os seus ossos. Que num dos salmos, ele fala. Sabe a dor que estava secando os seus ossos, porque estava produzindo morte. Era aquela dor que ele estava tentando esconder. Porque ele sabia que ele tinha pecado contra Deus. Ele sabia que ele estava separado de Deus. Aquele que o chamou, que o escolheu, aquele que olhou para ele e disse assim: encontrei a Davi, um homem segundo meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus quando olhou para Davi, Deus olhou o coração de Davi. Quando ninguém dava nada por ele, os irmãos não acreditavam nele. Ele chegou lá, né, nas fileiras de Israel, lá na guerra, quando estava o gigante Golias lá, afrontando o povo de Israel. Quando Davi chegou lá, os irmãos mandaram ele embora. O que você está fazendo aqui? Vai para casa, seu moleque, seu menino. Está no lugar errado, está fazendo o que aqui? O próprio pai de Davi nem pensou nele como possibilidade de ele ser o futuro rei. Porque ele era apenas um menino. Estava lá, cuidando das ovelhas do seu pai lá. Enquanto os outros eram guerreiros preparados. E Samuel foi achando que um daqueles guerreiros preparados, altos, fortes, fosse o próximo rei. E Deus falou: não, eu não escolhi nenhum desses. Samuel, porque eu não estou olhando a aparência, eu vejo o coração. E o Senhor encontrou a Davi lá, no meio das ovelhas, sozinho. Sozinho não. Porque quando ele estava lá, ele tinha intimidade com o Pai, ele falava com ele todo dia. Todo dia ele compartilhava com Deus, todo dia ele criava músicas para Deus, ele estava lá em comunhão, ele estava lá, linha direta. E o Senhor viu a Davi e o escolheu. Quando ninguém viu, quando ninguém acreditava nele, o Senhor acreditou nele. Mas ele errou, ele pecou. E ele sentiu a dor disso, a dor de ter pecado, mas ele estava ali guardando o orgulho. Agora eu sou rei. Não sou mais aquele pastorzinho, agora eu sou rei, eu tenho uma reputação. Gente, ele estava destruído.
Pelo salmo, dá para a gente ver que ele estava destruído, ele estava morrendo dentro de si, porque ele estava afastado daquele que lhe trazia vida, do único que podia produzir vida na sua vida. Ele estava afastado de Deus, ele tinha pecado contra o Senhor. Ele fala: meus ossos secaram. Até que o profeta Natã foi usado por Deus e trouxe ali, pum, a verdade. Esse homem é você. Esse homem, vocês lembram da história? Esse homem que pegou a única ovelhinha do outro lá, tendo um curral inteiro. Você foi lá e pegou a única do outro. Esse homem é você. Então Davi cai em si. E ele se dá conta do que ele tinha feito. Ele se arrepende profundamente. E ele chora então aos pés do Senhor, e ele se arrepende. E nasce o Salmo 51. Vamos ler o Salmo 51, gente? Um salmo de cura, um salmo de restauração, um salmo de quebrantamento. Vamos ver, coloca aí para mim o Salmo 51. Então ele ora ao Senhor, ele fala assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Amém? Até aqui. Então, queridos, Davi, ele já tinha experimentado o que era viver na presença de Deus. Davi já tinha experimentado a alegria da salvação. Davi já tinha experimentado que o lugar que nos faz mais completos, que o lugar que nos faz mais felizes, que o lugar que realmente, sabe, nos satisfaz, é no centro da vontade de Deus. O lugar que realmente, queridos, pode te completar é no centro da vontade de Deus. Sabe, é cumprindo o propósito pelo qual Deus um dia te escolheu, pelo qual Deus um dia te chamou, que um dia Ele te ungiu. O único lugar que você pode ser realmente feliz e completo e satisfeito é no centro da vontade de Deus. E hoje, queridos, o que eu quero te dizer é que muitas vezes você não está sentindo alegria, você não está se sentindo completo, você não está satisfeito, é porque você não está onde você deveria estar. Muitas vezes você está sentindo dores que o Senhor nem queria que você sentisse, que foi você que buscou.
Muitas vezes eu busco dores para sofrer, que o Senhor nem me pediu para sofrer. Porque quando nós estamos sofrendo dores, segundo Deus, não nos traz pesar. Como nós lemos aqui, sabe por quê? Porque ainda que eu seja rejeitado, ainda que eu seja humilhado, ainda que eu seja, sabe, pelo mundo, descartado como Jesus, se eu estiver no centro da vontade de Deus, eu vou ter alegria sentindo essa dor. Eu vou ter paz sentindo essa dor. Porque eu vou ter certeza que eu não estou passando isso em vão. E que essa dor vai se transformar em glória. E vai redundar em glória para o reino de Deus. Agora, se eu estou sofrendo uma dor, porque eu estou fora da vontade de Deus, porque eu estou cuidando da minha reputação, porque eu estou amando mais a minha vontade do que a de Deus, Deus não vai se responsabilizar por essa dor. Você entende o que eu estou falando? A dor que o Senhor, Ele quer produzir em nós, é uma dor que revela o pecado, que mostra o caminho de volta. É uma dor que fere, mas cura. É uma dor que corrige, mas abraça. É uma dor que desnuda, mas te veste. É uma dor que quebra, mas te constrói. Essa dor é um presente, porque nos conduz ao arrependimento verdadeiro e termina em vida. O arrependimento é mais do que lágrimas, é mais do que remorso, é mais do que emoção, porque o verdadeiro arrependimento, ele muda a mente, ele muda a direção, ele muda o coração. Então, querido, pensa um pouquinho, reflete um pouquinho, quais são as dores que eu tenho vivido? Será que eu estou sofrendo com dores por causa do meu orgulho? Será que eu estou sofrendo dores porque eu estou me sentindo rejeitado, porque eu não estou me sentindo amado? Eu posso sentir essas dores. Mas será que essa dor que eu estou acalentando dentro de mim está produzindo vida ou está produzindo morte? Então, queridos, o que realmente faz a diferença não é o tipo do ataque, entende o que eu quero dizer? O ataque pode ser o mesmo, o diabo pode usar uma pessoa para te atacar, te ferir. Mas o que vai fazer diferença nisso? O que você está fazendo com essa dor? Você está usando essa dor para te proteger? Ah, não, agora eu não vou confiar mais em ninguém. Ah, não, agora eu vou fechar meu coração. Não, mas agora eu não vou entrar no ministério e não vou fazer mais nada. Não, mas agora eu não vou servir a Deus, porque as pessoas são isso, são aquilo outro. Você está usando essa dor para te desviar do propósito de Deus, ou você está permitindo que essa dor produza cura, que essa dor produza salvação na tua vida, que essa dor produza ajuste, que essa dor produza correção? Você pode escolher o que fazer com a dor, sabe? Porque nós não podemos impedir que os ataques venham, que as tribulações venham. Nós não podemos impedir, mas nós podemos usar isso para a glória de Deus. Ou seja, na verdade, não é nem a gente que usa, é o Espírito Santo que quer usar. Sabe por quê? Porque Deus, ele é especialista, sabe, em transformar toda maldição em bênção. Sabe, Ele tem poder de pegar tudo aquilo que nos fere e sabe,
e imprimir o caráter de Jesus em nós através disso. Paulo diz que a dor segundo Deus, ela nos conduz à salvação, não porque a dor salva, mas porque ela nos leva até Jesus, que é o único que pode salvar. Ela abre os nossos olhos, ela quebra o nosso orgulho, rasga o véu da autossuficiência e nos coloca aos pés do Salvador. Então, queridos, peça para o Espírito Santo te mostrar nessa noite. Senhor, o que eu estou fazendo com essa dor que eu estou sentindo? O que eu estou fazendo com essa dor? Eu estou permitindo que o Senhor use essa dor para produzir arrependimento no meu coração? Ou eu estou endurecendo meu coração? Ou eu estou apenas sentindo remorso? Eu errei. Mas está tudo bem. Amanhã eu tento acertar. Queridos, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Pecado é para ser arrependido. É para pedir perdão para Deus, se arrepender e pedir, Senhor, muda minha mente, que a partir de agora eu vou mudar de direção. Não vou ser mais independente do Senhor. Não vou agir mais na minha própria força. Não vou fazer mais aquilo que me agrada do que a vontade do Senhor. Agora, quando é uma outra dor, que não é pecado, veja se não é o Senhor que está permitindo. Porque tem coisas que vão acontecer, tribulações vão vir, situações que a gente não está esperando, que vão nos produzir dor. Então fala, Senhor, como é que eu posso me posicionar nessa situação? Estou sentindo dor, Senhor, mas o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que me posicionar, Senhor? Preciso confiar na Tua palavra, preciso declarar a Tua palavra, preciso olhar para o Senhor e não tirar o foco, preciso Te obedecer nisso que o Senhor está me mandando fazer, porque é aí que nós nos perdemos, sabe, nós nos confundimos, porque muitas vezes a gente está chorando na presença do Senhor, por causa de uma coisa que a gente fez, e Deus está falando, não era por aí, não é isso que eu quero, essa não é a minha vontade, e a gente está lá brigando com Deus, querendo convencer Deus de que a nossa vontade é melhor, que as nossas escolhas são as certas, querendo que Deus assine embaixo uma coisa que Ele não falou. Você entende? O que Deus está querendo nessa noite, sabe, é quebrar esse engano na nossa cabeça. Qual é a dor, qual é a luta que você está lutando, meu irmão? Você está se desgastando por algo que o Senhor não pediu para você. Você está desanimado, você está triste, você está desolado, porque você está gastando toda a sua força e sua energia em fazer algo que o Senhor nem te pediu. Qual é a guerra que o Senhor te chamou para lutar hoje? Você está lutando a guerra certa? Porque se você estiver lutando a guerra certa, você não vai sentir peso. Você não vai carregar fardo. Você não vai ter que brigar com ninguém. Porque a nossa luta não é contra A ou B, a nossa luta não é contra carne e sangue. Quando a gente está na luta certa, na guerra certa, nós temos o general dos generais na nossa frente que não nos abandona. Ele vai na nossa frente, é Ele que quebra os grilhões, é Ele que quebra os ferrolhos de ferro, é Ele que faz 1000 cair de um lado, 10.000 à outra direita, do outro lado. É por isso, queridos, que não dá mais para perder tempo nessa vida, lutando as guerras erradas. Não dá mais para perder tempo chorando por coisas que o Senhor não tem para você. Vamos chorar por quebrantamento. Vamos chorar por arrependimento.
Vamos chorar, sim, para que o Senhor transforme a nossa vida, para que o Senhor transforme a nossa família, para que o Senhor transforme o nosso esposo, a nossa esposa, para que o Senhor transforme os nossos filhos, para que o Senhor transforme o nosso trabalho, para que o Senhor transforme a nossa igreja, para que o Senhor transforme a nossa cidade, para que o Senhor transforme o nosso país. É para isso, é por isso que nós temos que gastar a nossa força e a nossa energia. Porque enquanto nós ficarmos, queridos, sofrendo e chorando pelas coisas que o Senhor não nos pediu para fazer, não nos mandou, o Senhor não tem para nós, nós vamos ficar gastando energia, gastando força, e no final de tudo ainda culpando Deus. E ainda dizendo, o Senhor não me escuta, o Senhor não me ouve. A gente fica ali quebrando a cabeça. E na verdade o Espírito Santo, ele está ali, falando, e a gente não escuta. Filho, sai desse buraco. Não fui eu que te coloquei aí nessa caverna, sai. Levanta a cabeça, confia em mim, crê nas minhas promessas. Não duvida. Não duvida, eu sou o Deus que faz, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que transforma, eu sou o Deus que salva, eu sou o mesmo, eu não mudei. Ele continua sendo o Deus que faz, um Deus que cura, queridos. Acho que foi semana passada que a gente recebeu uma mensagem de uma pessoa, a gente nem sabe quem é. O pastor Bruno recebeu de um homem que nem é da nossa cidade, mandou uma mensagem agradecendo, louvando ao Senhor, dizendo, queridos, eu quero agradecer a igreja, quero agradecer o irmão, porque a minha mãe foi uma vez visitar a sua igreja e foi curada de um câncer. Queridos, é o Senhor quem faz, não somos nós. É o Senhor quem faz. É o Senhor. É Ele que cura, é Ele que transforma. É Ele que muda a história, é Ele que muda o destino. Mas para que isso aconteça, eu preciso lutar as guerras certas. Eu preciso chorar pelos motivos certos. A Bíblia diz, aquele que vai andando e chorando, vai semeando, ele vai colher os seus frutos. É aquele que chora por aquilo que tem que chorar. Sabe, queridos, vamos nos levantar. Não vamos desanimar, não vamos desistir. O Senhor está às portas. Não importa o que o mundo diga, o mundo está perseguindo os cristãos. O mundo está matando milhares e milhares de irmãos nossos. E o diabo quer nos distrair. Sabe? Porque ele quer que a gente fique chorando as nossas feridas. Que a gente fique prostrado. Ai, estou sofrendo, ai, minha dor. Todos nós, queridos, passamos por isso. E a gente acaba olhando para as nossas dores e esquece que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Verdadeiramente Ele tomou sobre si. E Ele pregou lá na cruz toda a nossa dor, toda a nossa angústia, toda a nossa tristeza. Ele pregou na cruz. E Ele nos chama a nos levantar. Ele nos chama, filho, levanta. Levanta, filho, levanta. Olha para mim. Profetiza, declara. Eu sou o mesmo. Não vou me estender mais nessa noite. Fique de pé, querido. Nessa noite, o que o Senhor deseja fazer é nos trazer cura. O Senhor tem me levado, sabe, a orar por cura. Cura física, cura emocional. Eu não sei se eu comentei, mas eu pedi oração aqui nos grupos da igreja várias vezes pela minha prima. Minha prima lá do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre.
ela vinha passando por uma depressão muito profunda. Muito profunda. Muitas vezes eu orei com ela, muitas vezes, sabe, por live, muitas vezes falando a palavra, muitas vezes orando. Mas ela entrou numa depressão muito profunda. E ela foi diagnosticada com esquizofrenia. E ela entrou num estado catatônico. E ela foi internada. Ela não reconhecia mais ninguém. E ela só gritava: eu estou morta, eu estou morta, eu estou morta, me tira daqui. E eu fiquei muito desesperada, sabe? Porque eu cresci com ela é minha irmã. E eu fui e falei: Senhor, por favor, a tua palavra tem poder de curar, de restaurar. Esse é o Deus que eu sirvo. É um Deus que cura, é um Deus que restaura, é um Deus que tira da cova. Sabe, eu continuei orando, muitas pessoas orando, pedi oração aqui na igreja. Muitas pessoas também orando por ela, e nós todos clamando ao Senhor: Senhor, tira ela desse estado. Ela não estava mais dormindo, ela não estava mais comendo. Ela tem 3 filhos pequenos, né, adolescente, e mais 2 meninas pequenas. É muito nova, é muito mais nova que eu, falando: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. E eu continuei orando, Senhor, por favor, visita ela lá naquele hospital, Senhor. E ela saiu desse estado, graças a Deus. Ela está melhorando, ela já está reconhecendo todo mundo, ela já está falando, ela está comendo, ela está dormindo, que ela não dormia há muito tempo. Sabe, o Senhor começou um milagre. E eu creio que é o começo, porque ela vai sair de lá, ela vai testemunhar de quem é o nosso Deus. Ela já quer ir para casa, mas ela ainda está terminando, ela precisa ainda continuar o tratamento por mais um tempo, sabe, queridos? Não importa, a última palavra não é a do médico, a última palavra é a de Deus. É Ele que tem a última palavra na nossa vida. Não importa que a medicina fale, não importa que o mundo diga, não importa, queridos, quem você é para o mundo. O que importa é quem você é para Deus. É como Ele te vê. Assim como Ele viu Davi ali, quando ninguém viu. O Senhor, Ele te vê. Não importa se você tem recursos, se você não tem recurso, não importa se o governo é corrupto, se não é corrupto, não importa, porque a nossa vida está na mão de Deus. A nossa vida pertence a um Deus que é fiel. Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou em nós, mas isso vai depender de mim e de você, se eu vou permitir o agir dEle na minha vida ou não, se eu vou pegar a dor que eu estou sentindo e vou deixar Ele usar essa dor para me curar, se eu vou deixar que Ele pegue essa dor para me transformar, para que eu possa parecer mais com Ele. Feche os teus olhos, querido. Feche os teus olhos. Se você veio nessa noite aqui enfermo por qualquer enfermidade que seja no seu físico, ou seja nas suas emoções, se são pensamentos que têm te perseguido, se você tem lutado contra pensamentos de depressão, pensamentos de medo, pensamentos de desânimo, pensamentos que não têm a ver com aquilo que a palavra do Senhor está falando. Vem aqui na frente, nós vamos orar nessa noite. Se você está aí na sua casa também, feche os teus olhos e creia que o nosso Deus é o mesmo Deus. E Ele vai curar nessa noite. Ele vai resgatar nessa noite. Ele vai libertar nessa noite. Porque Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que salva. Ele é o Deus que liberta. Ele é o Deus que quebra grilhões. Ele é o Deus que quebra cadeias. Ele é o Deus que muda história. Ele é o Deus que muda destino.
te esqueça disso, querido. Eu não posso me esquecer. Nós cantamos aqui, vamos contar as bênçãos, não só as do passado, mas as de agora e as que virão, porque a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas. Então, querido, põe a mão aí, se você pode pôr a mão na sua enfermidade. Põe a mão na sua enfermidade. Peça para o Senhor tocar agora a sua mente, produzir transformação. Peça para o Senhor tocar no seu espírito e te renovar. Deixa o Senhor te renovar nessa noite. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te renovar. Aleluia. Aleluia. Se você fala em línguas, fala em língua nessa noite. Haramachere mereana sara lariana shere marayasan. Haramachere mere cantara laria shere mereana se. Aramaya shana lariana sa. Louvamos ao teu nome, Senhor. Louvamos ao teu nome, Senhor. Louvamos ao teu nome, que é o único digno de ser louvado, é o único digno de ser adorado. Tu és o único digno, porque tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és aquele que sara as feridas, tu és aquele que cura as feridas, tu és aquele que revela o que está escondido, Senhor. Traz a dor mais profunda nesse momento, Pai. Traz aquela dor que está escondida, Senhor. Mesmo aquela dor de infância, Senhor, que não foi curada. Aquela dor, Pai, que paralisa, Senhor. Aquela dor que cada vez produz mais dor, Pai, e que não é para salvação. Em nome de Jesus, nessa noite, Pai, eu oro por cura. Em nome de Jesus, eu oro por cura emocional, Pai. Cura mental, Senhor. Visita os teus filhos agora, Espírito Santo. Visita os teus filhos agora. Abraça cada um deles. Que eles se sintam abraçados. Que eles se sintam amados por Ti, Jesus. Que eles se sintam acolhidos. Que eles se sintam, Pai, curados nessa noite. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor. Queremos testemunhar do Teu poder, Pai. Manifesta o Teu poder nessa noite. Manifesta. E também, se algum familiar aqui de alguém está enfermo, pensa nessa pessoa agora. Peça que o Espírito Santo entre na casa dela agora. Peça para o Espírito Santo entrar naquele hospital onde ela se encontra, onde ele se encontra. E nós profetizamos cura nessa noite. Profetizamos salvação. Profetizamos libertação naquela clínica. Aquela pessoa que não consegue se libertar das drogas. Nós profetizamos nessa noite libertação. Vamos ouvir testemunhos nesse lugar. Muitos testemunhos. Pessoas virão aqui para testemunhar do nome de Jesus. Do Teu nome, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi justo sem resposta ou ficar no sol.
Deus vai à frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, quebrando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Em as suas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor. Te adoramos nessa noite, por quem o Senhor é, pelo que o Senhor faz. Precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. O Senhor está com as mãos estendidas hoje, é hora de você vencer. Louve, louve, não importa a sua situação. Louve, adore, adore, adore ao Senhor. Ah, Deus, o Senhor está derramando bênção neste lugar. Adore, adore, adore. Não importa, ouve, seu louvor invade o céu. Deus vai à frente, livrando, quebrando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Em suas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Senhor, te adoramos, Senhor, nessa noite, Pai. Te adoramos, Pai, e já te agradecemos pelo que o Senhor fez. Já te agradecemos pela cura, Senhor, que o Senhor liberou essa noite. Já te agradecemos por vidas salvas. Já te agradecemos por vidas libertas, Senhor. Já te agradecemos, Pai, porque o teu nome, Senhor, o teu nome está acima de todos os nomes. E nós declaramos, Senhor, que nós veremos a bondade do Senhor. Veremos com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Bem, querido, e não se esqueça, hein? Louvor é uma arma de guerra também. Louve ao Senhor, declare, profetize,
Se levante, se posicione, se arrependa. Busca o Senhor de todo o teu coração, queridos. Porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. E não te esquece, o Senhor falou hoje para você: usa a sua dor ao seu favor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te leve para casa em segurança. Senhor, te agradecemos mais uma vez. Senhor, nos despedimos nessa noite na tua paz. Nos guarda, nos livra essa semana, nos guia. Em nome de Jesus. Amém.